Setembro de 1939. Começa a Segunda Guerra Mundial, maior catástrofe provocada pelo homem em toda a história. O número de mortos supera os 50 milhões, havendo ainda 28 milhões de mutilados. Pós-guerra. O esporte para pessoas portadoras de deficiência começa a fazer parte das páginas da história. Desde então, o esporte começou a ser utilizado como ferramenta de reabilitação e inserção social da pessoa portadora de deficiência. Inicia assim a história do paradesporto. Portar deficiência desde o nascimento ou em virtude de um trauma ocorrido durante a vida resulta em superar barreiras. Uma pessoa que sofre um acidente ao longo de sua vida, significa o quê? Significa que ele estruturou a sua vida numa perspectiva, num determinado momento há um corte e ele passa a viver uma nova situação. E da mente com determinação, garra, força de vontade, adjetivos diretamente ligados à prática do esporte, grande aliado na vitória diária do jogo da vida. O processo de inclusão que eu acho mais importante é preparar ele para o mercado de trabalho, mostrar ele que uma atividade física esportiva é importante na vida do deficiente e mostrar ele que ele é capaz de participar do dia a dia da vida, né, de uma cidade ou da própria vida que a gente vive, o cotidiano nosso, dentro da sociedade como um todo. Nunca pensar que ele está excluído da sociedade, mas ele se incluir na sociedade, entendeu? O êxito na prática esportiva devolve ao deficiente a confiança necessária para desenvolver suas potencialidades, atingindo o nível competitivo. Com a realização dos Jogos Olímpicos de Londres em 1948, surge a ideia de promover paralelamente os Jogos de Stoke Mandeville, primeira competição oficial envolvendo portadores de deficiência, que anos mais tarde viria a se tornar os Jogos Paralímpicos. Roma, Tóquio, Tel Aviv. O mundo inteiro passava a conhecer e se apaixonar pelo paradesporto. A gente tem que saber que Paralimpíada existe desde 1960 em Roma. O Brasil participa desde 72, eu participo desde 92. E vi que cada ano que passa, o esporte paralímpico se consolida. Não só no nosso país, mas principalmente no mundo. Ao contrário do esporte convencional, quando a busca é centrada na vitória e nas marcas, o paradesporto segue uma linha onde mais importante que vencer é dar o exemplo, contribuindo para a difusão da causa. O esporte é uma ferramenta de inclusão, porque um pai, uma mãe, um portador de deficiência que vê Anderson Lopes, Adria, Tenório, enfim, atletas medalhados paralímpicos com a mesma deficiência, fala assim, pô, meu filho tem a mesma deficiência, eu tenho a mesma deficiência, por que meu filho não pode chegar lá? Então abre portas, abre esperança, abre essa questão da conquista. Olha, a sociedade eu creio que já está recebendo de portas abertas aí, com o coração totalmente voltados para o seu paradesporto e para os seus portadores de deficiência. Agora nós esperamos que os nossos dirigentes também tenham essa capacidade de entender que o atleta só não vive só de tapinha nas costas, mas sim também de recursos para fazer um ciclo de 4 anos. Os bons resultados é dedicação, abdicação de muitas coisas. Então eu abri mão de tudo para poder treinar, para poder estar aqui na Paralimpíada, poder representar bem o Brasil. E isso, graças a Deus, eu acho que eu estou fazendo. Então não tem segredo, é se dedicar ao máximo, ter um objetivo e uma meta. Com certeza você tendo isso, pode demorar aquele seu objetivo a chegar, mas um dia eu tenho certeza que chegará. Com cerca de 25 mil deficientes, Campos dos Goytacazes tem a atuação do paradesporto diretamente ligada à ONG Esporte Sem Fronteiras, organização criada pelo professor Maurício Lemos, que no início não via com bons olhos o envolvimento com portador de deficiência. É uma história até engraçada, porque o meu coordenador, Isaac Ventapane, da Universo, ele virou e falou assim para mim, Maurício, tem uma ementa aqui para você. Aí quando eu olhei a ementa, falei, sim, Isaac, o negócio de deficiente não dá para mim não.
Nada que um empurrãozinho não resolvesse. Aí minha esposa virou e falou, pô, você vai fugir desse desafio? E foi aí que tudo começou. Hoje, a Esporte Sem Fronteiras atende aproximadamente 800 deficientes, distribuídos em 10 núcleos de atuação com a prática das mais diversas modalidades. Criamos o time de basquetebol, demos apoio ao futebol de cego, hoje nós temos a natação, o judô, a capoeira, a dança, nós temos um grupo de dança. Mais que descobrir talentos, o objetivo de Maurício com o projeto visava a valorização da pessoa portadora de deficiência, sua inserção no meio social e autossustentabilidade. Hoje a gente não pode só ficar restrito ao atendimento da qualidade de vida através do esporte, hoje a gente tem que capacitar o deficiente para ele largar a prestação continuada, ele tem que sair para a vida, ele tem que buscar o seu segundo grau, ele tem que buscar o seu terceiro grau para ele poder ser aproveitado pelos empresários, e o empresário falar, não, eu estou contratando pela capacidade dele, não porque a lei me impõe a contratá-lo. A instituição teve numa equipe em especial o elo de ligação e reconhecimento com a sociedade. Fundada há apenas 3 anos, a ONG Esporte Sem Fronteiras tem conquistado títulos por todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente com sua equipe de basquete em cadeira de rodas, modalidade na qual as regras são as mesmas do basquete andante, mas as dificuldades são bem maiores. Você acha que é fácil jogar basquete numa cadeira como essa? Não é fácil não, é uma cadeira totalmente diferente, você tem que se adaptar a ela, ela é mais leve, gira mais rápido. Tem um trabalho que é 3 meses e você tem que trabalhar a cadeira de roda, não pegar em bola, na bola não pode pegar agora, porque tem que ser só na cadeira de basquete. O mais difícil é você acertar a cesta. O basquete em cadeira de rodas deu ao Esporte Sem Fronteiras maior projeção, com o título estadual de 2003. Conquista obtida apenas 1 ano após a formação da equipe, o que lhe rendeu o apelido de Fenômeno. Mas é um fenômeno sim, esses meninos são sensacionais, o mérito é todo deles. Tantas conquistas, porém, têm uma razão principal. Nós vamos passar dessa vida para outra, mas a entidade vai ficar. Então, quando nós fizermos alguma coisa, nós temos que pensar no futuro e nunca no presente. Ainda em fase de crescimento no país, o esporte paralímpico mostra em cada disputa, em cada conquista, que mais importante que resultados é dar-se por inteiro, é superar seus próprios limites, porque a vitória nem sempre é vencer. Não perca essa chance que está tendo. Pratique esporte. Não me vejo fora do esporte. Superar os limites com determinação é a medalha que a gente guarda no coração. É um momento de glória que nos faz chorar. O que se escreve na história não dá pra pagar. Lutar, correr, querer voar é um dom e Deus te fez assim. Te deu coragem pra enfrentar qualquer barreira que existir. Vai em frente, irmão, não desista jamais. O destino está em suas mãos. Sua força é a corrente que move a nação. Você já é um campeão.
chama vai nascer e vai te iluminar também por dentro. E quando a luz tocar seu sentimento, irá perceber o herói que existe em você. Na terra, no céu ou mar, valentes soldados ali se enfrentam, depois como amigos se cumprimentam, assim deve ser.